Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então nós vamos falar sobre Data Visualization e a sua importância. Lembra da nossa metodologia? A nossa metodologia tem 6 etapas, né, gente? E na última aula, né, no último vídeo, nós falamos sobre tornar o dado visual. Esse vídeo é um extra do vídeo anterior e ele basicamente vai falar sobre essa matéria tão importante chamada Data Visualization. Basicamente, Data Visualization, gente, é uma matéria que estuda a representação visual dos dados. Então, é todo um conteúdo dedicado a entender, né, as melhores técnicas, os melhores conceitos e as regras que envolvem a visualização dos dados, de modo a facilitar a compreensão por parte daqueles que irão analisá-lo. Então, quando você, como profissional, domina essas técnicas de visualização de dados, estuda a matéria de Data Visualization, você consegue, através dos seus painéis, do seu dashboard, facilitar a compreensão de quem estará olhando. O profissional que domina essa matéria faz com que os dados sejam interpretados mais rapidamente, a partir da identificação de conceitos e padrões para a tomada de decisão. A nossa cabeça ela tem uma forma como ela lê as coisas. Quando nós olhamos determinado dado, nós temos certos padrões mentais para a interpretação. A Data Visualization ela explora esses padrões e ela permite com que você adapte o seu relatório, adapte o seu dashboard para que ele seja cada vez mais compreensível, para que ele passe as mensagens mais rápido. Então grave isso, a Data Visualization é uma matéria, não é simplesmente um conteúdo. Ela envolve várias coisas e quando você estuda essas várias coisas, você se torna um profissional muito melhor. Porque as pessoas vão adorar muito mais os seus painéis, vão entender muito mais os relatórios que você faz. Mas como aqui no canal, né, gente, tudo nós temos exemplo prático, eu trouxe 3 exemplos para vocês que nós vamos ver mais na frente. Mas antes do exemplo, só queria elencar com vocês alguns pontos do que Data Visualization ensina para você. Então, quando você estuda Data Visualization, você aprende quando utilizar cada tipo de gráfico. Não é simplesmente por bonito ou por feio, gente. Cada tipo de gráfico cumpre um objetivo. E quando você aprende isso e decora isso, você usa o gráfico certo para cada situação. Um exemplo é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é perfeito para demonstrar a evolução de algo no tempo. Ele não é perfeito para demonstrar uma categoria, por exemplo, porque ele não foi feito para isso. Ele pode ser utilizado? Pode, mas ele vai ser melhor compreendido quando ele estiver sendo usado com o tempo. Você vai entender a importância das cores nas suas representações. Imagina, por exemplo, que você está falando de algo positivo com a cor vermelha. Gente, vermelho, naturalmente, a nossa mente e de quase todo mundo entende como algo negativo. Então você não pode misturar, falar de um resultado bom com uma cor vermelha. As pessoas lá dentro, internamente, quase que sem notar, elas vão interpretar aquilo como ruim. Você vai entender conceitos de saturação, que é a carga cognitiva, ou seja, seu gráfico não pode estar pesado, não pode ter muita coisa, ele tem que ser mais leve, menos informação, cores menos pesadas, para que quem veja não canse ao olhar. Você vai aprender como focalizar a atenção do seu público, ou seja, onde você quer jogar o foco dele na sua apresentação. Né? Existe algo muito interessante que o nosso cérebro, quando nós olhamos para um gráfico, ele enxerga em formato Z. Como assim? Você começa a visualização na parte superior esquerda, vai para a superior direita, desce para a inferior esquerda e termina a sua visualização na parte inferior direita, ou seja, como se fosse uma letra Z. Quando você compreende isso, você monta os seus gráficos já de acordo com essa regra, colocando informações, por exemplo, mais importantes logo no início, no canto superior esquerdo. Isso é muito legal. E por último, você aprende muito sobre os princípios de Gestalt para percepção visual. Princípios de Gestalt dá uma aula à parte, gente. São princípios muito interessantes que são regras mentais de como nós enxergamos as coisas. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos então para os exemplos, gente? Olha só, eu quero fazer um desafio com você. Você é capaz de, em 5 segundos, contar quantos números 3 temos nessa sequência? Eu vou colocar uma sequência de números e eu quero que em 5 segundos você conte quantos números 3 você enxergou. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Ponto. Duvido que você tenha conseguido, gente.
É uma sequência gigante de números, você foi provavelmente um a um, linha a linha, e não deu tempo de chegar no final. Mas olha que incrível, eu vou fazer o mesmo desafio com vocês, mas de uma forma diferente. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, agora ficou mais fácil, né? Note como o poder de focalizar uma informação usando cores é gigante. Aquilo que você demorava para entender, que é contar os números 3, você passou a enxergar em 2 segundos. Você olhou e já 1, 2, 3, 4, 5. Existem 5 números 3 aqui. Então entenda como a visualização de dados ela consegue focalizar a atenção do seu público para algo que você deseja mostrar. E isso é muito interessante, isso é quase que mágico, gente. Vamos para mais um exemplo? O exemplo de melhoria do gráfico, tá? Da visualização gráfica. Nós vamos estar mostrando aqui a distribuição dos gastos mensais de uma família. Então tem uma família, ela gasta um número X por mês, e ela está analisando quais categorias de gastos mais estão consumindo do seu orçamento. Olha o modelo de gráfico 1, a forma 1. Você consegue rapidamente identificar o que gasta mais? Bom, você tem que olhar um a um, né? Você olha a moradia, que é 26%, 1.300. Estudos, 16%, 800. Aí vem a alimentação, que é quase perto de moradia. É 22%, 1.100. Lazer, 350. Não é. Investimento, 600. Financiamentos, 17%, 850. Bom, é moradia. Mas olha como eu tive que olhar todo o gráfico. Eu tive que fazer toda a leitura dele. Tive que ler palavras, né, financiamento, moradia, estudo, 16%, 1.300, 800, 1.100. Nota como a carga desse gráfico está pesada e você não está conseguindo rapidamente identificar o que é. Agora olha esse segundo exemplo. Forma 2. Opa, eu já vi de cara que moradia é o meu maior gasto e representa 26%. Eu já tenho certeza disso porque o gráfico está ordenado de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, e eu tenho certeza que lazer é o que eu menos gasto e moradia é o que eu mais gasto. Caraca! E se eu quiser o percentual, eu tenho ali em cima. Mas nota que ele está cinzinho, ele não está consumindo tanto a minha carga de cores. E eu tenho duas cores, cinza e azul. No gráfico da forma 1, eu tenho cinza, vermelho, amarelo, verde. Tenho as palavras lançadas em vários lugares, tem uma linha, né, uma linha que leva a palavra até a sua fatia. Então nota como o gráfico 2 ele responde muito mais rápido para você, consome muito menos da sua carga mental, no sentido de quantas coisas você está vendo por segundo, e ele te dá a resposta de uma forma muito mais rápida. Então basicamente, né, o gráfico 2 ele está muito melhor, respondendo muito mais. Isso é técnicas de visualização, Data Visualization. Vamos para o terceiro? O terceiro é um princípio de Gestalt, gente, chamado semelhança, tá? Basicamente, o princípio da semelhança de Gestalt, ele diz que objetos tendem a se agrupar visualmente quando têm características semelhantes. Essa característica pode ser a forma, a cor, a direção, a textura e etc. Como assim? Não entendi. Eu vou te explicar de um jeito mais fácil. Basicamente, se você tem algo que é visualmente parecido, você tende mentalmente a considerar que ele é do mesmo grupo. Por exemplo, se você tem 50 pontos na tela e uma parte desses pontos está vermelha, você tende a entender que o que está em vermelho pertence ao mesmo grupo, é semelhante, é igual, fazem parte da mesma família, fazem parte do mesmo grupo de produtos. Quer ver um exemplo? Olha só. Aqui nós temos um exemplo simples. Nós temos uma forma, triângulo, círculo e quadrado, mas uma parte dessas fórmulas está em vermelho. Nosso cérebro automaticamente nos diz o quê? Opa, são dois grupos de formas. Uma são as pretas, uma são as vermelhas. Nota como isso tem poder? Então quer dizer que no seu gráfico, se você colocar tudo que é destaque em vermelho, em verde, automaticamente você vai associando aquilo como grupos de informações. E isso faz muito sentido. Gente, princípios de Gestalt é muita coisa. É muito bom, é muito legal. Pesquise na internet, tem artigos bem completos que falam sobre isso. Aqui vai ser só uma palhinha. Mais pra frente nós vamos fazer um intensivão de Data Visualization, onde nós vamos vídeo a vídeo pegar detalhe a detalhe. Por enquanto, como os nossos primeiros vídeos estão sendo vídeos conceituais, para você
entender, né, o conceito daquilo que nós estamos falando, eu vou ficar por aqui. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que que você achou. É muito importante esse compartilhamento, né? Se você não entendeu algum ponto, manda ali, eu vou responder e nós vamos se ajudando. Assim como sugestões, tá? Se você tem uma sugestão de vídeo, algo que você queira ver, que você está sentindo falta, vai colocando que a gente insere aí no cronograma de vídeos aqui do canal. Então, gente, obrigado por assistir até aqui. Não deixe de nos seguir no Instagram, a gente compartilha muita coisa por lá. Muito obrigado, viu? Valeu e tchau!